Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio, dessa vez diretamente da minha casa. O programa está fazendo esse ano 2 anos de existência e a gente, antes de começar esse momento agora, a gente queria render uma homenagem, agradecer do fundo do coração Manuel, Vilma, Wagner, Vilmara por toda a confiança da TV no trabalho que a gente vem desenvolvendo à frente do programa Ponto de Equilíbrio. E a gente não podia ficar de fora. Em acordo com a TV, a gente resolveu fazer um programa Ponto de Equilíbrio totalmente diferente, de uma forma diferente, de uma modalidade diferente. A gente vai estar conversando com pessoas, empresários, empreendedores de todo o Brasil, de vários lugares, gravando entrevista, gravando bate-papo, para que eles possam estar transmitindo para você de casa as estratégias que eles estão adotando, a maneira como eles estão se posicionando, o que eles estão fazendo, como é que vai ser a volta, como é que eles estão lidando com esse momento. Então a gente vai estar fazendo um programa Ponto de Equilíbrio totalmente diferente daquilo que você está acostumado a acompanhar toda sexta-feira, toda semana da sua casa. Não perca o programa Ponto de Equilíbrio com entrevistas, com interação, com vários empresários e empreendedores, com gente do Brasil todo e do mundo. Um programa totalmente diferente para você de casa. A gente conversa agora com Marcelo Macedo. Marcelo, ele é sócio de uma escola lá no Rio de Janeiro. Marcelo, muito obrigado por participar comigo aqui no Ponto de Equilíbrio, aqui no Rio Grande do Norte. É uma alegria muito grande poder estar falando com você, estar conversando com você a respeito desse momento aí que a gente está vivendo, né, nesse instante. Bom, você também veio do mercado financeiro e há algum tempo você está aí no mercado educacional agora. A gente andou conversando um pouquinho essa semana. Alguns mercados eles começam a retomar as suas atividades ou bem próximo disso, o que não é o caso do setor educacional. Como é que vocês estão se preparando? Como é que foi esse momento? Fala um pouco pra gente das estratégias aí que vocês utilizaram, da maneira como vocês se prepararam, porque num dia para noite tudo teve que parar, a escola teve que parar, mas você tem funcionário, você tem aluno. Como é que está sendo essa experiência desse momento? Como é que vocês estão trabalhando? Como é que vocês estão se planejando? Oi, Márcio, tudo bem? Prazer falar contigo também. Então, como num piscar de olhos, nós nos vimos no meio desse grande problema, esse cenário extremamente desafiador, esse cenário extremamente adverso. E eu confesso que nem nos meus piores pesadelos eu imaginei passar por isso. Então, acho que uma coisa muito interessante é que logo nos primeiros dias eu já percebi que seria uma situação extremamente caótica, problemática. E o decreto aqui na região, ele inicialmente falava em 15 dias e a gente fez um movimento de antecipação das férias, de conhecimento, acho que de todos, a grande parte dos estados e municípios, a maioria das escolas optaram por esse caminho inicialmente. Mas lá no início, eu lembro bem, dia 16 de março, eu já estava sentado já trabalhando para passar por essa tempestade. Nós tínhamos uma obra em andamento, um investimento que nós estávamos planejando já fazer há algum tempo, uma construção de um novo espaço na escola. Então, investimento, eu entendi que naquele momento a gente deveria parar. E fizemos o movimento de parar todo e qualquer tipo de investimento, qualquer gasto naquele momento não seria viável. Então, eu tinha uma obra em andamento, interessante, chega a ser até engraçado, se não fosse trágico. Eu tirei o profissional lá de cima do telhado, lá da obra, e falei para ele, a gente precisa parar, essa obra não vai continuar. Entramos em contato com alguns fornecedores, a gente tem negócios, a gente tem compromissos com a editora, e naquele momento eu achava interessante entrar em contato com a editora e sinalizar um movimento de renegociação dos compromissos, prorrogação desses compromissos. Eu não sei, não sabia naquele momento o tamanho da dificuldade e por quanto tempo isso ia perdurar. E acho hoje, percebo que hoje, olhando para trás, acho que foi uma decisão bem acertada. Interessante que quando eu entrei em contato com a editora, acho que eles não estavam esperando isso, talvez eu tenha sido um dos primeiros clientes a fazer esse tipo de movimento. E aí tudo isso com um único foco. Eu tenho 2 grandes desafios. Um é preservar o emprego dos meus colaboradores, dos nossos colaboradores,
e o outro é manter a qualidade do ensino, do serviço que a gente presta em meio a esse cenário totalmente adverso. E nessa primeira frente de manter o emprego dos colaboradores, nós decidimos que era a decisão de momento, a gente precisava do time unido, e qualquer notícia, qualquer movimento, qualquer sinalização de rompimento de algum elo, algum desligamento, eu acho que isso não seria interessante naquele momento, acho que não seria um diálogo bacana naquele momento. Obviamente foi muito transparente, um cenário totalmente adverso, desafiador, um mundo de incertezas, precisamos passar por isso e iremos passar de mãos dadas. E foi assim, estamos aí já caminhando para 40 dias de escola fechada, não temos ainda perspectiva de reabertura. Eu sei de uma única certeza, foi o primeiro segmento a fechar as portas, com certeza será o último segmento a abrir as portas. Então a gente segue trabalhando muito, a equipe toda imbuída nesse compromisso, manter a qualidade do nosso serviço e oferecer para os nossos 400 alunos o ensino de qualidade, mesmo num cenário adverso, mesmo à distância, mesmo online. A gente tem esse grande desafio. As coisas estão caminhando, posso dizer que no meio dessa tragédia, caminhando dentro do que foi planejado para esse cenário. E a gente vai seguindo nesse propósito, aprendendo, muito aprendizado nesse momento. Eu sempre escuto dizer que o mundo não será mais o mesmo depois desse problema, desse grande problema, esse cenário coronavírus. E eu concordo, acho que para o nosso segmento em especial, para a nossa escola em especial, não será mais o mesmo, não será o mesmo após esse cenário, entendeu? É isso, espero ter contribuído com o ponto de equilíbrio, foi um prazer imenso restabelecer esse contato contigo. Forte abraço, fique com Deus. A gente conversa agora com o Emerson Di Stefano. Ele é CEO da instituição financeira norte-americana Philadelphia Digital Invest Bank, presente na Filadélfia, no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Emerson, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio, aqui no Brasil. É uma alegria muito grande poder estar conversando com você nesse momento que a gente está vivendo. A gente consegue perceber através do noticiário aqui no Brasil que os Estados Unidos é um dos países que mais tem sofrido com a pandemia do coronavírus. Tá? E eu sei também que a sua empresa, vocês prestam alguns serviços também aqui para algumas empresas aqui no Brasil. Dentro desse cenário de pandemia, de isolamento, redução da atividade comercial, industrial, fechamento de empresa, como é que você está enxergando esse momento? Como é que o banco está enxergando esse momento? Tá? Quais são os conselhos que você pode dar hoje para as empresas, não somente as norte-americanas, mas também as brasileiras, para conseguir um pouco mais de liquidez, para acessar um pouco mais de crédito, que vai ser uma regra necessária para a retomada das atividades econômicas, tá? Quais são os conselhos que você tem para dar para a gente aqui no Brasil? Boa tarde, Márcio Marques, boa tarde, amigos do Brasil. É um prazer falar com vocês. Emerson Di Stefano, Philadelphia Digital Investment Banking aqui dos Estados Unidos. É sempre bom poder falar com vocês no Brasil, falar sobre, enfim, perspectivas macroeconômicas, falar do nosso panorama, o que a gente vem vivenciando. Não é novidade para ninguém o que a gente está vivenciando em termos mundiais, né? Essa pandemia do Covid-19 vem transformando muito a realidade da vida das pessoas. Aqui não é diferente, ao contrário, os Estados Unidos é quem hoje vem amargurando aí os piores, né, percentuais em todos os sentidos. Nós estamos falando hoje de aproximadamente 1 milhão, hoje é domingo, dia 25 de abril. Nós estamos falando de um universo de aproximadamente 1 milhão de infectados. Falamos hoje num número superior a 22 milhões de unemployment, né, de desempregados nos Estados Unidos. Sem dúvida alguma, isso vem mexendo muito com a economia de um modo geral. A gente pode citar aqui grandes corporações como, por exemplo, o Walt Disney World Resort,
que uma companhia bilionária que desde o dia 16 de março amargura um faturamento zero. Eles vêm noticiando, enfim, informações que não são tão positivas para o mercado, principalmente a última que a gente recebeu de aproximadamente 100 mil funcionários, né, em freeze, sem receber seus salários, e isso tudo são questões causadas necessariamente por essa pandemia, né? No Brasil não é muito diferente, pelo que a gente vem acompanhando, e o que o empresário, de um modo geral, hoje vem se perguntando é o que ele vai fazer, né? A gente tem apanhado um pouco, ou apanhamos um pouco num primeiro momento, no sentido de entender o desencadeamento dessas coisas, mas de uma forma mais macro, a gente consegue observar que mesmo nesse universo complexo que a gente vem vivenciando, há sinais e informações bastante interessantes. Houve uma perda muito significativa do mercado de capitais. A minha instituição financeira trabalha diretamente com o mercado de capitais, e isto significa que, ao mesmo tempo que existiu uma grande perda, há uma grande oportunidade a se desenhar a partir do momento que a gente sair de lockdown, né, ou seja, de porteiras fechadas, começarmos a avaliar as perspectivas de mercado. Esse cenário, ele traz para o empresário, de um modo geral, boas perspectivas, uma vez que preponderantemente os investidores do mercado de capitais que perderam, né, suntuosos volumes, eles vão estar mais disponíveis, eles vão estar mais suscetíveis a ingressarem em outros investimentos, e eventualmente as suas barreiras vamos dizer assim, as barreiras de dificuldade tendem a ser um pouco alargadas, um pouco alaciadas, um pouco flexibilizadas, propiciando assim talvez uma melhor perspectiva não só de disponibilização de capital, ou seja, vai realmente fluir muito mais capital no mercado mundial, e talvez com taxas muito mais atraentes que até então as taxas que a gente convivia e vivenciava. A gente vem acompanhando esse movimento. Entendo que esse movimento é um movimento que não tem outra forma de acontecer, e isto vai fazer com que necessariamente a gente possa se desdobrar para ações que possam beneficiar mais, de um modo geral, a macroeconomia, os empresários, sejam eles norte-americanos e ou brasileiros. Um pouquinho mais focado no mercado brasileiro, que ainda convive com cenários de taxas de juros, questões de câmbio ainda um tanto quanto incertas, esta possibilidade, preponderantemente de um mercado como aqui dos Estados Unidos, facilita e proporciona para empresários brasileiros também a possibilidade de conseguirem nesse momento condições mais interessantes para que seus investimentos, seja até mesmo a manutenção do teu capital, do teu fluxo de caixa, possam ser proporcionados por algumas operações que venham de encontro com as necessidades do empresário, também venham de encontro com o mercado de capitais. É um pouco do sentimento que a gente vem trabalhando. A gente acredita que o empresário tenha que, nesse momento, necessariamente estar no Armap. Ele tem que estar se organizando, ele tem que estar estrategiando as possibilidades realmente dele ir buscar essa possibilidade de mercado, porque se ele ficar chorando o leite derramado, eventualmente pode ser tarde a hora dele se movimentar. A gente aqui, enquanto instituição financeira, a gente fica à disposição. A gente pode proporcionar para os empresários, mesmo os empresários brasileiros, possibilidades, enfim, consultivas de como eles podem evoluir com essas possibilidades. Procuro nesse momento me centrar muito numa frase onde Winston Churchill sempre disse: em momentos onde todos choram, sempre há, né, espaço para os que vendem lenços. E eu prefiro acreditar nos que vendem lenços, para que a gente realmente espere aí momentos melhores, momentos, enfim, que eu encontre vocês com saúde, que todos nós tenhamos saúde, que a gente possa aí viver momentos felizes. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus.
Essa quarentena poderá ficar muito leve em nossa companhia. São filmes, séries e desenhos inesquecíveis e que você poderá presentear aquela que você ama. Sua mãe. Assine já. Oldflix. As emoções do passado você revive aqui. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes. Agora a gente conversa com José Valente. Ele é sócio proprietário da marca Assis Dermocosmético. Ele está lá no Distrito Federal. José, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, o seu público ele tem sentido muito essa questão da pandemia, do isolamento social. Como é que vocês estão se posicionando? Como é que vocês se planejaram? Como é que vocês estão passando por esse momento agora? Olá, Márcio, bom dia, tudo bom? Aqui é José Valente da Assis Dermocosméticos. Nós temos uma marca voltada para profissionais de saúde estética e com essa pandemia do coronavírus nós fomos pegos de surpresa, principalmente o nosso financeiro, né? Que nós não tínhamos projeções, programações para que a gente fosse ter um período de 30 dias sem faturamento. Então, como eu sempre digo, o mercado de dermocosmético no Brasil, ele é um mercado que ele enverga, mas nunca quebra. Porque, felizmente, as pessoas não vivem sem produtos de beleza, sem produtos para a pele, sem produtos para o corpo, para o cabelo. Então, é um mercado que nunca quebra. E o que acontece hoje na realidade? Antes da pandemia, o nosso mercado tinha uma média de faturamento de 300% a 500% de lucro, tá? Lucro bruto, em relação ao que a gente vende hoje no Brasil e fora do Brasil também. E a gente conseguiu uma forma de manter o faturamento igual ao do mês anterior, porém o que nós fizemos? Nós reduzimos nosso faturamento de 70% a 100% de alguns produtos. Então isso fez com que as pessoas continuassem comprando a nossa linha e as pessoas continuassem a ter acesso ao dermocosmético de uma forma que a gente deixou entender que seria a maneira mais viável para quando o confinamento social acabasse, as pessoas pudessem ter estoque do produto a preço super acessível, praticamente de 40% a 50% do valor que elas estavam pagando, e elas vão ter um produto para quando acabar a pandemia, manter seus estoques e não ter que comprar muita coisa de uma única vez, entendeu? E tá dando certo, a gente conseguiu manter o mesmo faturamento do mês anterior, agora vamos esperar o mês de maio para ver se o que eu estou esperando não aconteça, que eu acho que nós vamos ter um pico de mortes aqui no Brasil, como estamos tendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Então, se esse pico não chegar aqui, a gente acaba o confinamento, vai ter uma liberação meio policiada, mas vai ter a liberação, e aí Brasília volta a funcionar normalmente. E aí o que acontece? A gente vai conseguir manter os fornecedores, porque se você não pagar os fornecedores, o fornecedor depois não te fornece mais, né? Então nós estamos conseguindo manter em relação a essa situação toda por conta de sermos da área de beleza. Nós somos o terceiro maior mercado do mundo em relação a produtos de beleza e não temos esse problema de crise. Temos uma dificuldadezinha grande, né? Mas a gente vai passar por ela. Qualquer coisa, estamos disponíveis, mais perguntas e conte com a gente. Um abraço, fica com Deus. Tchau. A gente conversa agora com o Marcos Parrini. O Marcos ele é proprietário de uma empresa do setor de serviço lá no Rio de Janeiro. Marcos, muito obrigado pela participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, a gente sabe que o setor de serviço sofreu bastante, vem sofrendo e provavelmente ainda vai carregar grandes dificuldades aí com a pandemia e com o lockdown, que a maioria dos prefeitos, governadores aí colocaram em cima da sociedade. Uma das coisas que a gente conversou um tempo atrás era que infelizmente você teve que demitir alguns empregados que trabalhavam com você. Como é que está esse momento agora da empresa? Como é que vocês estão se preparando para esse retorno? Como é que você enxerga? Como é que você se preparou?
e como é que você pode falar um pouco mais para a gente dessa experiência, desse momento que vocês estão vivendo aí no Rio de Janeiro. Eu sou o Marcos Parrini, proprietário da Parrini Pneus, situada no município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Bem, Márcio, na primeira semana do decreto estadual, o faturamento caiu 50%. Na segunda semana, 70%, que ocasionou a demissão de alguns colaboradores nossos, infelizmente. E para piorar a situação, na terceira semana, houve um decreto municipal onde mandou fechar todo o comércio do município de Duque de Caxias, que ocasionou que a gente tivesse que trabalhar só com as portas fechadas, e a gente trabalhou através de agendamento. Mesmo assim, muito difícil. O que acarretou, Márcio? A demissão de mais um grupo de funcionários, infelizmente. O grupo que tem hoje em mãos, Márcio, agora estou dividindo em 2 equipes de trabalho, onde a gente vai estar retornando dia 2 de maio da seguinte forma. Vamos estar intercalando dia sim, dia não, e onde o governo vai estar ajudando com 50%, subsidiando o salário desses funcionários, para evitar uma demissão em massa. Esse lockdown foi tão forte, Márcio, que tem empresas do meu segmento aqui, uma loja de pneus com mais de 25 anos de mercado, ela é uma loja, uma rede na verdade, onde ela fechou toda a sua rede no estado do Rio de Janeiro. Ela também tem lojas fora do estado do Rio de Janeiro, e ela não vai reabrir mais devido ao caos que a gente está enfrentando já na economia. Meu amigo, o que eu posso torcer mesmo é esperança. A gente vai conversar agora com o Ronaldo Castro. Ronaldo, ele é empreendedor lá no Pará. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, a gente queria que você contasse um pouco a respeito desse momento que vocês estão vivendo aí no Pará, de toda essa complicação da pandemia. O seu negócio, ele trabalha com um dos setores mais afetados, que é o setor industrial. As indústrias foram paralisadas, né, durante esse período de confinamento. E a gente queria que você contasse um pouco para a gente como está sendo essa experiência, o processo de retomada, como é que vocês estão se movimentando, a sua empresa, os seus funcionários, a partir deste momento de pandemia e no pós-pandemia. Oi, Márcio, que bom poder estar com vocês nesse momento. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou o Ronaldo, sou representante comercial, moro em Belém, represento essas mesmas empresas no estado do Pará e Amapá. São 4 empresas, dentro das 4, 2 são importadoras, né? Vou falar um pouquinho de Belém. Belém está vivendo o lockdown desde ontem, né? O sistema de saúde está na sua capacidade máxima, não há atendimento para todos, há uma escassez de remédios no mercado, então a gente vive o caos, né? Hoje tem a segundo maior índice de crescimento de infecção da doença, e essas são as péssimas notícias, né? Bom, vamos falar um pouquinho de esperança, né? Em falar uma parte da parte comercial. Nós começamos o ano com um crescimento de 30% nos 2 primeiros meses em relação ao ano passado. Acreditávamos que esse crescimento continuaria. Depois do decreto da pandemia, nós perdemos, nas 2 primeiras semanas nós fomos a 0. Hoje nós estamos com 50% do que foi vendido ano passado. Essa injeção que o governo está fazendo de dinheiro na economia está surtindo efeito. Sabemos que, quem entende um pouco de economia, sabemos que isso vai ter um preço, mas contamos que seja amenizado, né, perante a dificuldade da sociedade em geral, que esse preço vá valer a pena, né? O dólar está sendo muito impactado por esses problemas de relacionamento que existe no Brasil entre as esferas do judiciário, legislativo e executivo. Eu digo como empresário e convivo com muitos empresários que se o governo se fizer o que tem que ser feito, que é a reforma tributária, reforma partidária, o Brasil viveria em céu de brigadeiro, porque o empresário não quer só dinheiro emprestado. O empresário quer
que as coisas estejam claras sobre o tabuleiro e que tenham políticas sérias e corretas, né? Então a gente acredita que, mesmo diante de toda dificuldade, a médio prazo, independente do governo também, o empresário brasileiro, mais uma vez, da sua forma empreendedora e única, vamos dar a volta por cima. Eu queria falar também um pouquinho da empresa da minha esposa, onde eu, de certa forma, aconselho ela em algumas coisas. Essa empresa é uma pequena empresa, ela tem 6 funcionários apenas. Desses 6, 4 estão afastados devido a estarem doentes. E é um momento de dificuldade, onde nós estamos tentando nos ajustar da melhor forma possível. Ainda não precisamos de dinheiro emprestado, mas não sabemos até quando chegaremos sem essa necessidade, né? É triste pensar em que a gente possa vir precisar demitir alguém, mas esse é um horizonte que a gente não descarta. Mas confiamos que sim, confiamos e acreditamos que vamos dar a volta por cima e que as coisas vão se normalizar e que vai haver pelo menos uma estabilização. Se não houver crescimento, que haja estabilização. Vamos falar um pouquinho agora também da questão do que o grande aprendizado que a pandemia vai deixar. Bom, número 1, vida digital, ela é real, né? Nós vemos nossos filhos estudando o dia em cargas horárias iguais à do colégio, professores interagindo, e esse é o grande desafio, né? Como vamos lidar com isso, né? Que vai ser uma bênção para a sociedade tão carente que existe de saúde, de atendimento médico. A gente vê os médicos hoje se prontificando a fazer atendimento online, então isso é um desafio, mas uma realidade que tenho certeza que vai mudar a sociedade para sempre, né? Falando comercialmente, hoje minhas vendas 80% são digitais, né? E esse digital que eu falo não é só mais o digital das redes de relacionamento, mas esse digital de falar em vídeo, falar online, né? Cara a cara. Então, o relacionamento face a face, ele é único, mas essa vida digital vai nos ajudar muito a viver esse novo tempo, né? E o melhor de tudo, né, Márcio, é a gente poder dizer que a gente agora sabe o valor real da vida, o valor real da liberdade, o valor real dos relacionamentos, o valor real de uma família, né? Então, minha grande esperança é que essa normalidade venha e que a gente lembre desse momento como um momento não só de tristeza, mas de esperança para um novo mundo que se abre agora. Bom, é isso aí. Obrigado pela sua oportunidade, obrigado pela nossa amizade e sucesso. Sucesso no ponto de equilíbrio, sucesso nas suas coisas e sucesso para todos os brasileiros. E fé sempre, gente. Um abraço. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham curtido bastante esse primeiro episódio do Confinados no Ponto de Equilíbrio. E a gente está preparando para o próximo programa de semana que vem mais alguns outros entrevistados, trazendo uma realidade daquilo que efetivamente está acontecendo no Brasil e no mundo, dentro de uma perspectiva dos empreendedores, dos empresários, daqueles que efetivamente têm tentado encontrar uma solução para esse problema que a gente está passando hoje no Brasil e no mundo. Lembramos para você que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital. Grande abraço, até semana que vem, muito obrigado pela sua audiência.